Olá, você torcedora santista, mais um vídeo aqui no canal Alvinegro Sincero. Eu fiquei de gravar um vídeo ontem a respeito do pós-jogo, né, de CRB e Santos 0-0, disputa por pênaltis 5-4 para o CRB, infelizmente, né? E o Santos colecionou mais um vexame para sua história, né? Com todo respeito ao CRB, né, o Santos tinha a obrigação de passar pelo CRB por uma questão de história, investimento, camisa, tudo. Só que o Santos caiu, abriu mão aí de... Abriu não, né? Perdeu cerca de 3 milhões de reais que eram muito importantes para o Santos nesse momento, né? E aí, meus amigos, eu vou dizer aqui o que eu penso, tá? Jogando bem real para vocês. É bom notar que hoje é dia 24 de maio, são 10h58, 11 horas da manhã, né? 10h58, 11 horas da manhã do dia 24 de maio, tá? Neymar voltou para o time, né? Você percebe claramente que ele é um cara muito diferenciado, porque foi só ele voltar, primeira bola já deixou um na cara do gol, depois um lance de escanteio, ele jogando na cabeça do Tassiano, que infelizmente lance de falta, que jogou na cabeça do Tassiano, ele perdeu o gol. Então um lance de escanteio, jogou na cabeça também, perdeu o gol, e assim vai, né? Então você percebe que o Neymar é um cara muito diferenciado, né? Assim, não tenho o que falar. Só que, infelizmente, tá? Eu acho que é a primeira vez que eu vou dizer isso desde que eu acompanho o Santos. Pra mim, o jogo de quinta, tá, o que aconteceu quinta-feira, foi um marco, tá? Eu passei a entender que o Santos se apequenou, tá? O Santos não é mais hoje, né? Hoje, dia 24 de maio, né? 11 horas da manhã, 11h02 da manhã. Infelizmente, o Santos não é mais time de primeira prateleira, tá? É doído dizer isso, né? Infelizmente, a gestão que era prometida, né, pelo Marcelo Teixeira, né, de uma reconstrução, tá mais para desmoronamento do que reconstrução de fato, porque o Santos hoje, tá, briga única e exclusivamente para a luta contra o rebaixamento. Simplesmente isso. No dia 24 de maio. E eu digo mais, tá? Tenho minhas dúvidas se o Neymar renova com o Santos. Eu vou repetir. Eu tenho minhas dúvidas se o Neymar renova com o Santos. Porque se não renovar, meus amigos, eu digo aqui para vocês abertamente, o Santos está rebaixado, tá? Não há outra saída. Eu duvido que caso isso aconteça,
O Santos vai no mercado, ache jogadores de ponta de uma hora para outra que queiram jogar no clube, né? É para resolver a parada, né? E infelizmente alguns jogadores, isso eu disse inclusive em vídeos anteriores, tá? Que existem jogadores hoje jogando no Santos que estão por conta do Neymar, tá? Essa é a verdade. Eu creio que vários desses jogadores, isso inclusive tipo, no caso do Zé Rafael, para mim o caso mais evidente, né? O David Washington, talvez saia no meio do ano, não sei. Caso o Neymar saia, qual é a motivação que essa galera vai ter de permanecer no clube? Não vai ter, cara. Não vai ter. Hoje o Santos é um time de jogadores coadjuvantes, jogadores comuns quase, né? Que eu inclusive fui iludido porque achei que eu e muita gente, tá? Não tô falando, não sou o único aqui. Tô dizendo isso, tá? Mas eu fui iludido achando que esse time ia brigar por G8, G6, né? Tá certo que o Neymar, que é o principal jogador do time, ele mal jogou. Ele mais ficou de fora do que jogou, essa é a realidade, né? Mas o Santos não pode viver de um único jogador, né? É aquilo que eu disse lá atrás. Quem garante, por exemplo, que o Neymar voltando ele não se machuque de novo? Pode acontecer. Não tô, claro que eu não estou querendo que isso aconteça, óbvio, né? Só que é uma possibilidade, cara. Por que não? É provável que isso aconteça também, porque o cara vem de lesão, 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 volta a se machuca. Lesão, 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 volta a se machuca, né? Na quinta-feira, aparentemente, ele não sentiu nada, né? Graças a Deus. Só que, infelizmente, o time não correspondeu, né? E aí, cara, assim, caso ele não renove o contrato, eu falo isso porque, assim, eu já ouvi lados, os dois lados, né? O lado que fala que ele vai renovar, apesar de tudo, né? E eu ouvi um outro lado dizendo que ele não renovará com o Santos, que no caso, o último jogo dele com a camisa do Santos é contra o Botafogo na Vila. Isso no caso daqui 2 jogos, né? Porque o Santos pega o Vitória no domingo, amanhã no caso, né? Pega o próprio Botafogo e depois pega o Fortaleza em Fortaleza. Aí tem a parada pro Mundial de Clubes e tal, enfim. Tem um jornalista que tá cravando isso, ó. Aliás, tá cravando, não, cravou, né? Ele cravou a saída do Neymar desde o dia que o Santos foi eliminado pelo Corinthians no Paulistão, tá? Aquela eliminação que o Neymar ficou no banco lá, lembra? E ele está dizendo isso desde aquela época. Ele disse inclusive, tá, que caso o Neymar, né, caso ele renove, ele é narrador, vou falar, tá, da Peixão TV, o 69 da Peixão TV, tá? Ele disse o seguinte, que caso o Neymar renove, ele tem tanta certeza na informação dele que ele vai narrar o jogo de biquíni na Vila Belmiro. Ele vai narrar um jogo de biquíni na Vila Belmiro. Eu não sei como isso vai acontecer, porque a polícia vai em cima do cara pra, né, tipo, ei, né? Então assim, para vocês terem uma ideia, né,
da confiança que ele tem na informação dele. E agora eu digo assim, eu acho que o Neymar, nessa altura do campeonato, ele tá meio que entre a cruz e a espada, assim, digamos assim. Por quê? Porque caso o Neymar não renove no Santos, tá? Eu tenho certeza que isso vai acontecer, tá? Caso ele não renovando, né? Uma parte da torcida, ou uma grande parte, tá? Uma grande parte, ele vai deixar a imagem dele, né, perante o Santos manchada, porque ele voltou e simplesmente mal jogou, né? O time foi eliminado de tudo, né? E aí agora, no momento que o clube mais precisa, ele abandona o barco, né? Então, uma parte ou grande parte da torcida vai dizer que o Neymar é traidor. Ponto. Tô afirmando isso aqui agora, 24 de maio. Lembra? 24 de maio, né, horário 11h10 da manhã. Tô afirmando agora aqui para vocês, tá? E aí, meus amigos, o outro lado da história, caso o Neymar renove, né? E digo mais, tá? Minto, desculpa. Continuando no lado, né, que ele é traidor, né? A turma do ódio, a turma da Lacrolândia, né, vai dizer mundos e fundos, né? Porque o Neymar já é pouco perseguido, né? Vamos dizer aqui a real, né? Como o Neymar já é pouco perseguido, né, por toda a mídia, praticamente, né? Se ele abandonar o barco nesse momento, ele vai simplesmente virar, né, uma pessoa não grata, como se fala, né? É um cara que não pode ser visto pintado de verde e amarelo, né? Porque tem muita gente que é flamenguista, né, da mídia, que tava pedindo a Deus para ele jogar no Flamengo, não jogou, aí agora ficou ressentido porque o Neymar não foi jogar no time dele, né? Aí ficou assim, aí jogando praga, né? Vai fazer o quê, né? Tem muita gente aí que trabalha né? Eu não vou dizer aqui quem é, mas quem acompanha futebol, né, tem uma ideia, sabe de quem que eu estou falando, né? Um cara bem famoso aí, né? Principalmente os que trabalham lá em São Paulo, né? Canal de jornalismo, né? Então, enfim, esse é um lado. O outro lado é que, caso o Neymar renove, eu acho que o Santos permanece na primeira divisão, tá? Ele não renovar, já falei, para mim o Santos está rebaixado, tá? Tô dizendo aqui, direto e reto, direto e reto. Neymar saiu, o Santos está rebaixado, tá? Isso estou dizendo em maio, tá? Agora, caso ele renove, eu acho que o Santos não é rebaixado. O Santos vai lutar para não cair, essa é a verdade, tá? E aí, né, podem ficar, tipo assim, vai ser uma desculpa para diretoria, tipo, tipo assim, o Santos sendo rebaixado. Vamos dizer que o Santos vai ser rebaixado com o Neymar, tá? Eu acho que isso é quase impossível, porque o cara é muito diferente. Não é possível, não é possível que com ele num time não consegue sair dessa situação, tá? Essa é a minha opinião, tá? Vão dizer que não, mas o Neymar tá aí, ó. Nós fizemos de tudo, o Neymar tá aí, o time caiu, mas não temos culpa, entendeu?
E aí, caso ele não renove, eu esqueci de citar, caso ele não renove, vão dizer o seguinte: pô, mas o Neymar tava aí, ele saiu, né? Fazer o quê? Fizemos nossa parte, digamos assim. Então, infelizmente, eu acho que o Neymar tá numa sinuca de bico, o Santos tá numa sinuca de bico, porque pra mim, eu já tinha dito isso em vídeos passados, tá? Eu acho que o futuro do Santos, ele será determinado pelo que vai acontecer agora, tá? Nessa parada para o Mundial e tal. O Santos vai ter um mês aí, né? Todos os clubes terão praticamente um mês aí, né? Tirando os que vão participar, óbvio, do Mundial. Mas uma grande parte terão uma parada aí para descansar, entre aspas, aí botar ordem na casa, né? E cara, na boa, assim. Agora vou dar minha opinião aqui, né? Mais uma vez, tá? Resumiu a ópera para os senhores, tá? Para mim, Neymar ficar, beleza. Eu acho que ele deve permanecer pelo menos até o final do ano, tá? Porque um cara que pretende ou pretendia, né, voltar para a seleção brasileira, não era o esperado ele pegar o clube nessa situação, né, de brigar por rebaixamento. Eu acho que com certeza ele galgava coisas maiores, né? Mas assim, por outro lado, caso ele tire o time do rebaixamento, impeça o clube de cair novamente, eu acho que é uma coisa a se considerar, tá? A se considerar. Eu acho que valida ele de voltar para a seleção. Tipo, ó, eu ainda tenho gás para disputar, né? Mas assim, eu repito, gente, para mim, o Santos nesse momento, eu vou até abrir a tabela aqui para vocês. O Santos tem 5 pontos na competição. Nós estamos indo para a 10ª rodada, é isso? Vamos ver aqui. Tô abrindo aqui para vocês. Ó. Ó, rodada 10. Ó. Rodada 10. Ó, Santos tem 5 pontos, sendo que o primeiro fora da zona, que é o Vitória, que é um confronto direto, tá? Tem 9. O Santos precisa de qualquer jeito ganhar esse jogo contra o Vitória. De qualquer jeito. Porque o Vitória ganhando o jogo, caso ganhe o jogo, né, vai a 12, o Santos fica a 5, afunda mais o Santos. Quer dizer, um postulante ao rebaixamento, ele meio que sai do bolo, né? A situação é muito delicada, né? Muito delicada depois que o Santos pega o Botafogo, que tudo bem, não está fazendo um primor de campeonato, mas é um time bom, um time decente, né? A gente sabe disso. A Vila Belmiro hoje em dia já não coloca medo em mais ninguém, né? E assim, cara, eu só tô esperando chegar esse jogo contra o Botafogo aí pra gente ver o que vai acontecer. Porque segundo o nosso amigo da Peixão TV, o Hugo, ele disse que
Neymar faria o último jogo, inclusive estaria lançando até uma camisa, né, comemorativa, por conta dessa questão do Neymar, né, o último jogo e tal, pelo que eu entendi. Então, assim, na minha visão, o Santos não tem mais, assim, caso isso aconteça, o Santos vai simplesmente brigar para não cair. O máximo que vai acontecer, e para mim, assim, queda, tá? Queda. Pode pegar aí o Guilherme, que perdeu o pênalti na quinta-feira, bota para vender, não tem mais clima. Metade, para mim, metade desse elenco pode botar para vender, tá? Já começa a se planejar para 2026, né? Porque não tem mais. Eu não acredito que esse time tenha forças, cara. Infelizmente é o que eu tenho a dizer. E, assim, eu me iludi muito em acreditar que esse time aqui poderia brigar por um G8, por um G6, por um G8, né? Não é possível que um time que seja tão bom assim não consiga sair desse buraco. Porque o Santos está num buraco, tá? Hoje o Santos está num buraco, numa areia movediça. O Santos não consegue sair dessa situação, tá? Isso já faz anos, certo? De 2020 para cá, foi só ladeira, só ladeira. E eu digo uma coisa, tá? Eu vou dizer mais uma coisa aqui, tá? Isso tudo eu tô botando para fora, tá? O que eu sinto em relação a isso tudo. Eu tenho minhas dúvidas, tá? Caso o Santos caia novamente, eu tenho minhas dúvidas se o Santos volta para a primeira divisão. Eu vou repetir. Para mim, caso o Santos caia novamente para a segunda divisão, eu tenho minhas dúvidas se o Santos volta para a primeira divisão. Eu acho que o Santos não tem força para voltar. Não tem força para voltar. O rombo é gigantesco, gente. É gigantesco. As dívidas duplicaram. Se o Santos tiver mais perda de receita, o Santos simplesmente, porque todo mundo sabe que agora a queda para a segunda divisão é praticamente mortal, acaba com a instituição financeiramente, acaba. Um time que mal saiu, assim, saiu, digo, assim, conseguiu um arzinho para respirar, porque voltou para a primeira divisão, né? Cair de novo é mortal, cara, é mortal. Todo esse time que foi contratado pagando uma nota preta para certos jogadores, né? Não estou falando nem o Neymar, tá? Não estou falando nem o Neymar. Roleiser, né? Tem jogadores aí, ó. Tiquinho Soares. Vamos falar aqui. 1.300.000 por mês. Certo? 1.300.000. Furt, 1.300.000 por mês. Foi reintegrado agora. Né? Salário do goleiro do Brasão, tudo bem. Acho que pra mim é um dos únicos ali que estão realmente fazendo alguma coisa. 300.000, 400.000 salário. Imagina. Como que mantém
um salário astronômico desses, uma folha salarial gigantesca dessa, acho que é 24 milhões a folha do Santos. O Santos tem uma folha salarial absurda, né? Ah, mas tem o Neymar. O Neymar parece que tem 3 ou 4, tá? Isso eu não discuto, porque, cara, o Neymar, ponto. Não tem discussão. O cara é top, entendeu? Podem falar aí à vontade, o que vocês quiserem. Pra mim, assim, cara, é justo. Porque, cara, um cara desse tamanho tem que ganhar um salário correspondente ao dele. Por mais que eu acho que salário de futebol é alto pra cacete. Ainda mais no Brasil, né? Que a gente sabe como é que é a realidade, né? Mas, enfim, é outra discussão, outro momento. Mas, assim, não tem condições, cara. Não tem condições. O Santos caindo pra segunda divisão, mais uma vez, pra mim, tá? A única saída pro Santos não virar um Botafogo de São Paulo, para não virar um São Caetano da vida, para não virar uma Ponte Preta, um Guarani, com todo respeito, é a SAF. É a SAF. E aí o nosso presidente, né, o Marcelo Teixeira, será que ele vai abrir mão da boquinha? Porque ele vai ter que abrir mão da, né? Ele vai ter que abrir mão do poder, né? E ele tá querendo botar o filho dele lá dentro, lá, né? O filho dele tem poder lá dentro. Faz o que o filho dele lá? Né? Faz o que? Já ouvi até dizer que Marcelo Teixeira estava querendo ser presidente da SAF, cara. Se virar SAF, ele quer ser presidente. Quer dizer, ele não quer largar o osso, né? Ele quer botar o dele primeiro, aí depois ele vê lá, né, o que fica melhor para o clube, né? Isso ficou evidente, né, quando o Neymar veio, né? Ele pegou o Instagram dele, né, o Instagram pessoal dele, primeiro botou no dele, né, para depois o clube anunciar. Tipo, primeiro no meu, entendeu? Eu quero ser aqui, ó, cara grandão aqui, né? Eu que mando, eu sou o presidente, né? Assim, então, pois é. Então tá aí, meus amigos. Essa é a situação, pelo menos é o meu relato aqui, meu desabafo de tudo que eu ouvi de quinta à noite, né? Pelo menos sábado agora, né? Ainda tem muita coisa, a gente vai rolar o jogo. Cara, eu fui dormir, sinceramente, quinta-feira. Eu acho que eu nunca disse isso no canal, tá? Eu fui dormir meia-noite, tá? Meia-noite, por conta desse time, certo? Por conta desse time. E aí no dia seguinte, eu levantei às 5. Eu vou repetir. Eu fui dormir meia-noite para levantar às 5. Eu fiquei até meia-noite. Quer dizer, o jogo já tinha acabado. Lá para umas 11h30. Eu ainda fiquei, né? Vendo, né, ouvindo os comentários e tal. E aí eu tive que levantar às 5. E cara, a minha vida continua, entendeu? Saca? Onde eu tô querendo chegar? O salário desses jogadores estão garantidos, velho. Tem jogador aí que tipo, dane-se, entendeu? Se cair pra segunda divisão, dane-se, não tem vínculo nenhum. Só que o torcedor que gosta mesmo do clube, né? Que fica lá até tarde, que levanta cedo no dia seguinte, tá lá, tá aqui, ó. Fazendo um vídeo. Desabafando. Tá? É isso. É isso. A perspectiva, infelizmente, gente. E eu vou dizer aqui, tá? Eu acho que o Neymar não fica, tá? Eu acho que o Neymar não fica. Podem, assim, ele não tem razão nenhuma pra permanecer. Ah, até tem, até tem, por conta do rebaixamento, tá? Mas assim, foi um fiasco, cara. Foi um fiasco. Não digo financeiramente, tá? Eu acho que financeiramente até fez bem pro Santos. Mas futebolisticamente falando, essa permanência dele
Cara, foi um mico, foi um fiasco. Fiasco. Você trazer um jogador desse quilate para ficar disputando luta contra o rebaixamento, desculpa, para mim é um fiasco. Para mim é um fiasco. Isso só mostra que a gestão desse ano que ele veio foi abaixo do esperado. Quer dizer, teve que pegar um cara desse quilate para salvar o clube. Quer dizer, então se o cara não tivesse ali, tava rebaixado, então foi tudo pro espaço. Então, só tem uma conclusão, foi um fiasco então, a gestão. Certo? Essa é a minha visão, tá? Eu acho que ele não tem muitas razões para continuar, infelizmente. Se ele permanecer, para mim assim, ó, o Neymar, o fato de ele ter voltado para o Santos, né, nesse momento que o Santos está numa bosta sem fim, desculpa o termo, uma bosta sem fim, não sai, é só lama aqui, ó. Não consegue sair dessa situação há anos, né? Há anos não consegue sair, né? Por N questões, né? Não preciso ficar relatando aqui que todo mundo sabe, mas assim, um cara desse tava lá sossegado onde ele tava, jogou pouco na Arábia, ganhando uma fortuna, tudo bem, tá ganhando uma fortuna ainda hoje, mas assim, o que ele ganha hoje pro que ele ganhava é abismo, é um abismo, né? Todo mundo sabe que na Arábia o cara vai lá para fazer dinheiro, simples assim, né? O cara voltar nesse momento com o time nessa situação, eu nunca vi na minha vida, tá? Nem o Ronaldo, que quando voltou pro Corinthians, o Corinthians não estava nessa situação. Tudo bem, tinha acabado de cair, mas naquela época não é igual hoje não, tá? Que tinha perda de receita, tinha um monte de coisa, de cota de televisão. Não tinha, tá? Não tinha. O clube mantinha lá o seu padrão. Por isso que era tão descomunal. O time caía num ano e voltava no outro, porque a diferença era absurda, né, de receita e tudo. Aí depois regularizaram e tal. Mas essa para mim foi a primeira prova de amor pelo Santos, tá? Porque pra mim, meu, assim, eu duvido, tá? Sabe, quantas pessoas fariam isso? O cara podendo ficar lá sossegado lá, de boa na dele, aí vem pra cá, pegando o clube nessa situação, ainda sendo apedrejado, alvejado, tudo, né? Pela mídia, né? Tudo. E aí, pra mim, assim, ele permanecendo, renovando o Santos, numa situação pior, tá? Porque piorou, a situação do Santos piorou, tá? A situação do Santos piorou. O Santos está prestes a cair de novo. Ele renovando é uma prova incontestável que ele gosta do Santos, cara. Não tem outra explicação, gente. Não tem outra explicação. Ah, mas ele ganha dinheiro. Não, ganha, claro que ganha. O jogador desse tem que ganhar mesmo. A gente pode aqui concordar ou não, mas o cara ganha, é compatível. Mas assim, pra mim, cara, isso daí sabe? Eu nunca vi jogador nenhum, tá? Desse tamanho principalmente, fazer um negócio desse. Voltar assim porque, sabe, pra ajudar o clube. Nunca vi isso. Então por isso que retomo a questão do Neymar entre a cruz e a espada. Se ele sai, ele mancha a carreira dele no Santos. Muita gente vai ser contra ele, acho que vai virar a cara para ele, tá? Que abandonou o barco. E outro lado, caso ele renove, né? Ele será um cara, para mim, vai ficar assim, não vou dizer top 1, que o top 1 foi o Pelé, tá? Mas assim, para mim, em questão de importância ali, vai ficar igualar com o Robinho.
na minha opinião, tá? E caso ele tire o Santos da segunda queda, né? Que tem essa também. Ele renovando, eu acho que ele vai ter uma ligação muito mais forte com a torcida, né? Mas é isso, gente. Esse é um vídeo extenso, 35 minutos, falando aqui, expondo o que eu penso, né, nesse vídeo. Eu não sei se eu faço um pré-jogo mais tarde. Eu vou pensar o que eu vou fazer ainda, né? Mas eu acho que muita coisa do futuro do Santos será decidido aí nessa próxima semana que virá, tá? Dia 24 de maio é hoje. Acho que muita coisa que vai ser decidida aí para a história do Santos, daqui pro final do ano principalmente, será decidido agora, nessa semana aí que vai passar. Tá? É isso. Se inscreva no canal, ative o sininho, joinha, compartilhe, tá certo? Eu vou ver se eu vou fazer um pré-jogo ainda de Santos e Vitória e Santos, né? Barradão. Jogo decisivo pro Santos. Decisivo pro Santos. Certo? É isso. Comenta aí embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e dê joinha. Forte abraço, tchau pessoal.